Olá novamente, eu sou Daniel Rocha, professor de vocês da disciplina Filosofia e Ética, e na aula de hoje aprenderemos sobre ética e seus fundamentos, ética profissional, comportamento ético e sobre ética e negócios. Bem, os indivíduos nas ações do dia a dia convivem com personagens e situações que exigem pensamento e postura, visto que a vida é fundamentalmente relações. Isso reflete em nossa maneira de interagir com as situações no ambiente de trabalho. Reflita a partir da seguinte pergunta: eu me considero ser humano como os outros, acima ou abaixo deles? São questões urgentes a serem refletidas para a maneira de agir em sociedade. Como entendemos a existência do outro? Qual a concepção de ser humano tem o representante político que rouba dinheiro da saúde pública? Qual a concepção de ser humano tem o funcionário que prejudica o colega para ter vantagens pessoais? Será que é só uma questão de competição de mercado? Segundo o estudo, a racionalidade, entre outras definições, é o uso que o ser humano faz de suas capacidades e torna os dados conhecidos elementos de sua vida, cultura e mentalidade. A ética, como um conjunto de princípios, normas e valores, motiva o homem e a mulher a ser alguma coisa. Bom, honesto, cuidadoso, etc. Pois tem a ver com comportamento. Então, a ética neste sentido é um dever ser algo, ou um agir de tal forma, ou tentar agir de tal forma. Esse é o fundamento, a essência que sustenta as ações do ser humano. Ou seja, eu tenho ações éticas pelo fato de ser um ser racional e utilizar minha racionalidade. Vejamos dois exemplos. Primeiro exemplo. As funções que assumimos permanentes, ser pai, mãe, esposo, esposa, ou temporárias, estudo, trabalho, etc., são ações racionais, pois eu uso de minhas capacidades intelectuais para escolher, mesmo que eu seja obrigado a assumir alguma delas. Eu não faço inconsciente, mas consciente, sei que estou assumindo. Sobre elas, eu tenho um jeito de agir, positivo ou negativo, de satisfação ou insatisfação. Estou lidando com as coisas no que elas são, essência. Vamos para o próximo exemplo. Eu sou brasileiro, mas por algum motivo não gosto de pertencer a este país. Assumo o comportamento e os símbolos de outro país. Mas a minha brasilidade continua a existir mesmo negada, pois se a rejeitei, rejeitei algo, ser brasileiro. Ou seja, eu ser brasileiro existe, independente de minha vontade, e também não precisa ser dito para os outros. Isso é a essência de algo, como já dissemos, existe por si. Esta é a relação entre a racionalidade e a essência das coisas, pessoas e fatos com que nos relacionamos. E se há relação, há comportamento. E a ética está presente. O nosso comportamento está baseado em ações, e essas ações são baseadas nos valores, tema que aprofundaremos mais adiante. Mas, por experiência pessoal, podemos perceber uma coisa interessante, principalmente hoje que vivemos a era da informação e globalização. Na maioria ou totalidade dos grupos humanos, percebemos que história, relatos e documentários que existe a valorização de posturas como respeito à vida, busca da verdade, honestidade, sinceridade, respeito às coisas alheias, etc. Até aquele que rouba, engana ou mata não gosta e evita ser roubado, ser enganado ou morto dentro das condições normais das ações humanas. Isto faz entender que existem os princípios universais de valores, comportamentos e relacionamentos humanos, ou seja, as bases comuns e de acordo entre as pessoas. E assim é possível perceber que o comportamento e a reflexão filosófica possuem pontos de apoio sólidos e verdadeiros. Isso vai de encontro a uma questão polêmica que podemos polemizar mais ainda. Por exemplo, quando eu digo que sou uma pessoa livre, eu estou valorizando algo, que é a minha capacidade de querer e escolher. Mas o que eu entendo por liberdade? Você pode dar duas respostas. Que a liberdade é a ação ilimitada da vontade, sem prever as consequências, o que se traduz na famosa frase, eu sou livre e faço o que eu quero.
ou levando em conta os valores e princípios universais, ou seja, eu possuo capacidade de escolher entre uma coisa e outra, entendendo que há uma estreita relação entre escolha e resultado, mostrando aquilo que pode ser esquecido, que é a responsabilidade. E, com base em uma análise mais aprofundada, podemos afirmar que não existe pretensa liberdade conforme a primeira definição. Existe sim um casamento, sem direito a divórcio, entre os termos liberdade e responsabilidade. A realidade, como o ser humano age em padrões éticos em relação a si mesmo e aos outros, aparece no fato de procurarmos o bem e evitarmos o que é mal. A partir dessa ideia é que organizamos nossas ações. Este é o sentido de se falar em um acordo universal sobre o que é o bem e o mal. As questões éticas não existem apenas para manter normas e costumes de maneira inquestionável e indiscutível, mas para avaliar a cada momento da história como podem ser aplicados os princípios universais. E por isso que na ética profissional, a pessoa deve ter princípios e valores que a tornem um trabalhador tecnicamente competente e um sujeito socialmente responsável. Em outras palavras, de nada contribui para um mundo melhor alguém super capaz em sua área técnica se a sua postura dentro da empresa e fora dela é de alguém totalmente antiético e irresponsável, prejudicando os colegas de trabalho da mesma área com medo de perder sua função. Ou descumprindo as leis de trânsito. Seria tornar a razão apenas um instrumento para produzir coisas sem subjetividade e noção integral da vida. A abordagem da ética, de maneira geral, mais do que no ambiente profissional, também é um enfoque muito atual. Existem inúmeras obras abordando esta questão. Vamos ver apenas o primeiro parágrafo de um artigo muito interessante que se chama A Arte de Bem Viver. Bem, de acordo com Rodrigues Lunho, a ética é a ciência da moral. A moral é a arte de viver bem, a arte de viver como um ser humano. Autores clássicos entendem a moral como o ser do homem, doutrina sobre o que o homem é e está chamado a ser. Note-se que, para caracterizar a ética, estamos falando de realização, no singular, e não das realizações, plural, nos diversos aspectos da vida, financeiro, saúde, status, etc. Pois a moral diz respeito precisamente à realização. Realização não deixa ou daquele aspecto parcial, mas afeta a totalidade, o que se é enquanto homem. A moral é uma arte, assim como é uma arte a pintura, o saber vender, tocar piano ou entalhar madeira. Exige, como todas as artes, uma série de conhecimentos teóricos e técnicos e também experiências e destrezas que são necessárias para desempenhar com maestria qualquer atividade. Já foi possível perceber a importância da ética, não é mesmo? O profissional ético é alguém que busca equilibrar diferentes e importantes níveis, os quais marcam as condições para existir uma atividade profissional. Na realização das atividades, deve existir uma marca intelectual de responsabilidade e de eficiência, haver dedicação crescente, organização do conhecimento técnico, formação acadêmica com aplicação prática, ligação com uma associação de classe que represente e lute pela legalidade e pelos direitos dos profissionais de sua área. Aqui aparece bem a importância do Código de Ética, que apresenta o que é necessário ao exercício profissional, ou seja, a organização, disciplina e fiscalização em forma de leis. Estabelece um nível seguro de relação social, mesmo porque a constante revisão do mesmo faz com que se abordem os desafios atuais de cada profissional. E o próprio cumprimento do Código Profissional melhora e dá credibilidade à prática profissional. Os códigos de éticas profissionais são as normas que direcionam o comportamento a ser adotado por um profissional, bem como posturas e ideias a serem preservadas e que a moral social aprova. A pessoa que exerce uma determinada atividade tem nestas normas os meios para adequar-se àquilo que uma instituição deseja enquanto conduta, imagem pessoal e institucional, posição política e econômica. Ao mesmo tempo,
faz a ação do profissional ter credibilidade, humanizar e promover o profissional. Favorece o surgimento de novas ocupações profissionais. O Código de Ética tem de ser escrito, analisado e receber a aprovação dos órgãos públicos competentes, sendo este a associação de classe ou o próprio governo. Conforme foi dito a vocês na aula 1, o conjunto de deveres e regras a que vocês devem respeito enquanto técnicos em secretariado é o Código de Ética do Profissional de Secretariado, publicado no Diário Oficial da União em 7 de julho de 1989. O primeiro capítulo do Código trata dos princípios fundamentais relacionados à profissão, sendo que o artigo 1º define secretário ou secretária. Já o artigo 2º traz os objetivos desse Código, restando ao artigo 3º tratar de modo geral das atribuições do profissional de secretariado. Vamos fazer a leitura desses artigos na íntegra. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. Considera-se secretário ou secretária, com direito ao exercício da profissão, a pessoa legalmente credenciada nos termos da lei em vigor. O presente Código de Ética profissional tem por objetivo fixar normas de procedimentos dos profissionais quando no exercício de sua profissão, regulando-lhes as relações com a própria categoria, com os poderes públicos e com a sociedade. Cabe ao profissional zelar pelo prestígio e responsabilidade de sua profissão, tratando-a sempre como um dos bens mais nobres, contribuindo através do exemplo de seus atos para elevar a categoria, obedecendo aos preceitos morais e legais. É importante falarmos também de alguns direitos dos secretários e secretárias, previstos no artigo 4º do Código de Ética dos Profissionais da Classe. Constituem-se direitos dos secretários e secretárias: garantir e defender as atribuições estabelecidas na Lei de Regulamentação, participar de entidades representativas da categoria, participar de atividades públicas ou não que visem defender os direitos da categoria, defender a integridade moral e social da profissão, denunciando às entidades da categoria qualquer tipo de alusão desmoralizadora. Receber remuneração equiparada à dos profissionais de seu nível de escolaridade. Ter acesso a cursos de treinamento e a outros eventos, cursos, cuja finalidade seja o aprimoramento profissional. Jornada de trabalho compatível com a legislação trabalhista em vigor. Por fim, relembremos também os deveres de vocês, secretários, conforme já foi dito na nossa primeira aula. Constituem-se deveres fundamentais das secretárias e secretários: considerar a profissão como um fim para a realização profissional, direcionar seu comportamento profissional sempre a bem da verdade, da moral e da ética, respeitar sua profissão e exercer suas atividades sempre procurando aperfeiçoamento, operacionalizar e canalizar adequadamente o processo de comunicação com o público, ser positivo em seus pronunciamentos e tomadas de decisões, sabendo colocar e expressar suas atividades. Procurar informar-se de todos os assuntos a respeito de sua profissão e dos avanços tecnológicos que poderão facilitar o desempenho de suas atividades. Lutar pelo progresso da profissão. Combater o exercício ilegal da profissão. Colaborar com as instituições que ministram cursos específicos, oferecendo-lhes subsídio e orientações. É extremamente importante também vocês saberem o que é considerado infração no Código de Ética do Profissional de Secretariado. Isso o artigo 20 vai trazer para nós. Vejamos. Constituem infrações: transgredir preceitos deste Código, exercer a profissão sem que esteja devidamente habilitado nos termos da legislação específica, utilizar o nome da categoria profissional das secretárias e ou secretários para quaisquer fins, sem o endosso dos sindicatos de classe em nível estadual e da Federação Nacional nas localidades inorganizadas em sindicatos e ou em nível nacional.
Bom, o sentido de refletir sobre ética profissional está em analisar o que cada pessoa faz pela realização pessoal, pelo sentido de sua vida, pela aplicação prática das suas capacidades e talentos. Isso envolve ações e comportamentos que têm resultados individuais e coletivos. Isso tem uma relação fundamental com as virtudes, que iremos analisar mais adiante. Entre outras definições, temos a ética como a ciência que avalia o comportamento das pessoas e de que maneira esta pode e deve realizar o bem. A ética é muito mais do que normas e regras. Ela procura ajudar as pessoas a compreender quais são os princípios fundamentais a partir dos quais devem agir. A ética tem em si uma fundamentação objetiva e subjetiva, no que podemos falar em ética absoluta e relativa. A absoluta é a ética que parte da razão, da consciência daquilo que o ser humano percebe como bom ou mal para si. É o que pode ser ensinado na escola. É atemporal e universal. Não necessita exclusivamente da experiência pessoal. Relativa é a ética identificada como factual ou experimental. Seu ponto de partida é a realidade, como é dada no jeito atual das pessoas pensarem e agirem. Pode mudar e ser reelaborado, conforme a pessoa e a situação. Pode também ser aplicada de diferentes maneiras. É o espaço para a criação de valores. Podemos dizer que uma atividade profissional tem por finalidade construir uma relação positiva entre o ser humano e o meio ambiente, de maneira que o indivíduo possa suprir suas necessidades, exercer suas capacidades e colaborar com a existência dos outros. E, para a atualidade, colaborar no crescimento dos saberes práticos e no cuidado com o mundo. Dentro do contexto de nossa disciplina de filosofia e ética, temas como livre-arbítrio, valores, virtudes e liberdade são essenciais para a discussão e entendimento da matéria. O livre-arbítrio é a liberdade sem restrições, decisão sem nenhuma influência externa e dependendo apenas do indivíduo. Para o determinismo, tudo o que existe e fazemos tem uma causa, uma influência das leis externas e internas. A necessidade é uma das principais que negam a ideia anterior. A liberdade situada, um determinismo moderado, leva em conta que possuímos determinações. Nascemos em uma determinada época e vivemos em um determinado espaço. Somos homem ou mulher, falamos uma determinada língua, etc. Mas conhecendo isso, podemos transformar, agimos sobre reconhecer forças que agem sobre nós e interagimos com elas. Essas ideias fazem parte das reflexões de Maurice Merleau-Ponty, grande filósofo francês do século XX. Os valores são o resultado da interação ser humano-mundo, o que tem a ver com a cultura e as diferentes maneiras de agir. Nós somos ensinados a dar valor a uma coisa e não dar valor a outra. Os valores passam pela nossa subjetividade no sentido de emoções e convicções, mas não param por aí. São orientados de maneira objetiva e externa. Somos ensinados sobre o que valorizar ou não. A virtude é uma qualidade particular da moral do sujeito. A pessoa está disposta a praticar o bem de maneira estável e permanente. A pessoa tem uma inclinação, uma aptidão em relação a agir bem. O contrário da virtude, cujo um dos elementos centrais é o equilíbrio, é o vício, fundamentalmente desequilíbrio. A atuação profissional de qualquer indivíduo não está desconectada do seu todo humano. A pessoa possui uma atividade profissional, mas também uma postura pessoal diante da sociedade. Possui opiniões e desejos que extrapolam sua atividade e o ambiente de trabalho. Isso pode ser verificado na sua própria vida. Você não é apenas aluno deste curso, você é aluno, profissional de uma área, membro de uma família, mora em uma determinada cidade. Tem esta ou aquela opinião sobre o prefeito, o governador e o presidente. Enfim, você é mais do que a atividade profissional. Contudo, ela é fundamental para você. Logo, entre você, o trabalho e a instituição, ou ramo de atividade que você exerce, existem relações que não podem ser ignoradas.
E na atualidade, esta é uma questão muito importante. Mesmo que sejamos ótimos profissionais, o somos porque carregamos junto nossa humanidade. Nesse sentido, é que falar de ética nos negócios, na profissão, é essencial. É o seu comportamento e dos demais, mas as relações de trabalho, que é igual a uma sociedade que está ao seu redor. Assim, percebemos no interior das diferentes organizações profissionais, empresas de todos os tipos, escolas, universidades, instituições públicas, a ênfase na ética profissional, quando há revisões de posturas de trabalho, estabelecimento de padrões de ação, discussões sobre responsabilidade social, etc. E o mais evidente são os citados códigos de ética, como o secretarial e o educacional. Isso porque a sociedade atual é globalizada, ou seja, tem muitas informações e mudanças econômicas acontecendo de maneira acelerada e, para tanto, são necessárias maneiras de agir que levem em conta valores mediante o perigo de tornar as relações apenas econômicas, esquecendo o ser humano como um todo. Nesse sentido é que existe a responsabilidade social corporativa. Ela é a percepção de que fazer negócio exige uma postura ética, levando a posturas aceitas e comprometidas com o outro lado da negociação. A responsabilidade corporativa se preocupa em como tratar o público-alvo de meus produtos ou clientes, e não só eles, os stakeholders, que são os que recebem influência e influenciam as ações de grupos de trabalho. Governo, consumidores, opinião pública, etc. Formular padrões de comportamento empresarial que não desrespeitem os direitos do cidadão. Formas de contribuir no cuidado com a natureza para um planeta sustentável. Estratégias de apoio ao desenvolvimento de grupos economicamente marginalizados e sem participação social. Estes são projetos de viabilidade, tornando as instituições mais produtivas e eticamente confiáveis. Desenvolvendo uma intuição cultural, tem que se levar em conta quem é o outro ao qual se direciona a minha intenção de negociar. Levar em conta os dados culturais dos grupos humanos. Na verdade, é um refletir sobre posturas e comportamentos, ou seja, considerar o outro ou os outros nas minhas ações, como objeto de meu comportamento e objeto da ética. Bem, espero que tenham aprendido bastante com essa disciplina e entendido o papel da filosofia e da ética na formação dos grandes profissionais que vocês serão. Eu lhes desejo sorte e sucesso em suas futuras profissões. Grande abraço.